Olá, bem-vindos ao Multiverso Distópico, e esse vídeo é uma resposta a um post recente da Dungeon Girl intitulado Play D&D Like an Adult, ou Jogue D&D como um adulto, em que ela fala sobre módulos, cenários, campanhas prontas, etc. Primeiro, eu concordo com o ponto de vista dela, de que as campanhas prontas, em qualquer que seja o sistema, são um bom primeiro passo, mas não se deve se limitar a mestrar somente campanhas prontas, como muitas pessoas fazem, porque isso te limita mesmo. Você está se impondo uma restrição desnecessária. Mas eu quero falar sobre o título do vídeo. Eu acredito que ela tenha escolhido esse título, Play D&D Like an Adult, de propósito, com uma certa provocação, porque muitas pessoas se ofendem quando você fala assim, né? Você faz tal coisa como adulto, ou faça tal coisa como qualquer que seja a estrutura léxica que vai ofender alguém. Eu acredito que foi uma provocação e uma menção a um processo de amadurecimento mesmo. Um amadurecimento dentro do hobby, e que a gente passa, ou deve passar, deveria passar, como jogador, como mestre, nesse caso específico, e que a gente passa em qualquer que seja a atividade. Esse crescimento é muito importante, e dentro do contexto de ser um mestre, usar uma campanha pronta tem seu valor quando você é inexperiente ou o grupo todo é inexperiente, e você pode se concentrar em aspectos específicos do jogo. Se a história já está pronta, se os encontros já estão criados dentro daquela faixa de nível para D&D, você pode se concentrar em aprender as regras ou aperfeiçoar a sua descrição da situação, ou aprender a guiar os jogadores para um rumo específico, por exemplo, para quem gosta desse tipo de jogo, claro. Mas isso como um primeiro passo mesmo. A partir do momento em que você teve essa experiência, dê o passo seguinte. Crie a sua história, crie os seus encontros. Aprender a calibrar os encontros para o nível do grupo, não somente o nível, como por exemplo, eu sou um guerreiro de nível 2, não isso, mas a capacidade do seu grupo de sobrepujar um obstáculo. E esse encontro não precisa ser necessariamente combate. Há encontros de combate, há encontros sociais em que você pode impor uma dificuldade social ao grupo. Há encontros que são puzzles, há encontros que são uma armadilha, e o grupo tem que encontrar uma forma de entrar num determinado lugar, apesar da armadilha, por exemplo. Isso pensando no D&D, né? Apesar de que isso é possível em vários sistemas e ambientações diferentes, às vezes uma porta fechada é um desafio, e os jogadores têm que pensar uma forma de abrir aquela porta. Isso tudo é parte do que eu considero, pelo menos, um processo de amadurecimento e crescimento dentro do contexto de ser um mestre. E é importante que você aprenda certas coisas e que você encontre o seu jeito de mestrar, o seu jeito de criar histórias, o seu jeito de guiar o grupo ou não, a forma como você gosta de mestrar, narrar, o que seja. Mesmo que isso varie de jogo para jogo. Por exemplo, eu não gosto de mestrar muito tempo uma história, um sistema só, porque eu gosto dessa variedade, essa possibilidade de fazer coisas diferentes. Então,
Eu posso, por exemplo, mestrar uma campanha de D&D e depois a gente jogar O Senhor dos Anéis RPG e depois All Flesh Must Be Eaten e daí voltar pro D&D e aí mestrar Lobisomem e aí experimentar os Reinos de Ferro e depois Numenera, só para citar alguns livros. Uma parte desses tem em português, qualquer que seja a versão, mas só alguns que eu tenho na estante, assim, e que são possibilidades de jogo para mim. E em cada jogo desses eu vou mestrar de uma forma diferente. Eu posso, por exemplo, no D&D fazer algo muito estruturado, guiar por um caminho muito definido e ter encontros em que eu preparo mapa do cenário de combate ou o que seja, ter essa ideia mais firme, assim, algo mais planejado para passar dos jogadores. Enquanto no All Flesh Must Be Eaten eu posso fazer algo absolutamente solto, totalmente sandbox, em que eu tenho uma ideia do tipo de zumbi, a causa dessa praga de zumbis, e solto os jogadores. Agora, para onde vocês querem ir? E eles falam: eu quero ir para tal lado. Então lá você encontra tal coisa, assim. Improvisar na hora uma história, um encontro, uma situação. Enquanto em vampiro, ou mago, ou lobisomem, ou o que for, eu posso ter um metaplot, assim, coisas acontecendo naquele momento, caminhos de história possível e que estão progredindo a despeito dos jogadores. E o jogador faz o que quer dentro dessa situação. Então eu tenho um mundo que está planejado, está pensado, mas o jogador faz dentro disso o que ele quiser, e etc. Né? Há tantas formas de se mestrar quanto há mestres, ou mais, provavelmente mais. E encontrar essas coisas, a forma como você gosta de mestrar um jogo específico, isso é importante. Isso faz parte da sua diversão como mestre, inclusive. Há pessoas que gostam muito de criar mundos, e aí desenham mapas do mundo, e aí mapa de cada região específica, vai aumentando o detalhe, e a história, a religião daquele mundo, as interações entre as diferentes raças e etc. Há pessoas que são mais focadas em combate, então criam lá um mundo genérico, e a cada vez que você vai de um ponto A a um ponto B, ele rola na tabela de encontro aleatório dada pelo livro mesmo, sem muita preocupação em customizar aquilo para aquele mundo, e aí gera um encontro aleatório que o grupo vence ou não, e segue a história assim. Vai do grupo, a forma como o grupo se diverte, a forma como o grupo quer que seja aquela história, e do que o mestre quer que seja a história. E isso é um processo que também é um aprendizado. Falando por mim, há frequentemente ainda momentos em que a história que eu quero contar não é a história que um determinado grupo quer jogar. Há momentos em que o grupo tem expectativas e há momentos que não. Você tem que aprender a se adaptar a isso mesmo. Isso é uma parte importante de ser um mestre. Então, o meu ponto de vista do vídeo da Dungeon Girl é esse, que ela e a Rogue DM, fazendo uma aparição especial no vídeo, tem esse objetivo de mostrar como se pode crescer como um mestre,
né? Elas falam bastante das formas diferentes como cada uma cria as suas aventuras, o início da aventura, a forma a estrutura mesmo dessa história, a forma de retratar o vilão, e que cada uma tem uma forma diferente, porque cada mestre tem uma forma, uma preferência quanto a isso. E é legal para narradores iniciantes ou não ver a forma como os outros fazem algo, e talvez, se achar aquilo legal, incorporar isso a uma história sua, fazer um teste, e se funcionar bem, incorporar o seu estilo de jogo. Então, recomendo bastante o vídeo da Dungeon Girl, especialmente com essa mentalidade de é uma anedota ou anedotas pessoais sobre o estilo delas de mestrar, e você pode usar isso como você pode usar os módulos, como uma fonte de ideias, como algo que você pega um aspecto específico, um mapa ou uma ideia de antagonista, e incorpora isso a uma história sua, porque sim, pela experiência. E para mim esse é o valor dos módulos, das campanhas prontas e etc. É você ter ideias, usar isso como uma fonte de inspiração para fazer a sua história. Esse é meu ponto de vista do vídeo da Dungeon Girl. Obrigado pela paciência e até mais.